E aí galera, boa noite. Hoje a TV Pitaguari vai bater um papo com o Renan, proprietário da 2D. Vamos ver aqui se ele já tá aqui. Boa E noite, aí, Renan. e aí, Brasil? Peraí, deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui. Daí. Que todo um negócio técnico aqui. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. E aí, Massa, tudo massa. bem? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito. Peraí, deixa eu me agitar aqui que o espaço tá pequeno. Vamos lá. Pronto, tô no ponto. Zero bala. Então vamos começar. Peraí, Começar, um segundinho, rapidinho. vai. Pronto, Prontinho? pronto. Então, boa noite. Boa noite. Vamos começar contigo se apresentando para um pouco. Pronto, tua voz tá um pouquinho falhada, mas tu falou pra apresentar um pouco sobre a 2D, não é isso? Na Pronto. verdade, fala um pouco sobre tu. Vou começar falando de mim, que aí vocês vão Aí começando a vai ter chegando lá. o fio da meada Melhorou? sobre. Melhorou um Melhorou o pouco. áudio? Melhorou. Pronto. Bom, meu nome é Renan Silva, eu tenho 23 anos, moro em Maranguape, há 23 anos moro na mesma casa, moro no centro, aqui da cidade, e a 2D, ela foi fundada praticamente vai fazer 5 anos agora em junho, foi fundada por mim, por um primo meu, né, com a atitude inicial dele. E com isso, eu fui aprendendo sobre essa área de design, sobre essa área de fotografia, né? Fui tendo interesse sobre isso. Nunca imaginava que eu ia para essa área, né, da publicidade, do marketing. E antes eu pensava em ser engenheiro, nada a ver, que eu odeio cálculo. Pensava em ser engenheiro, pensava em ser arquiteto, porque desde pequeno eu mexia com coisas de criatividade, sabe? Eu pegava um boneco ali, fazia um prédio, desenhava planta de apartamento, assim, isso assim, com 10 anos de idade, sabe? Meu pai, ele sempre foi muito criativo também. Meu pai já trabalhou com pintura de quadro, já trabalhou desenhando com caneta. Enfim, ele é artista, né? Então, assim, eu puxei muito um pouco desse lado dele. Então, com isso, eu fui despertando aos poucos, né, até me encontrar em alguma área. E meus pais nunca foram dizer, você vai fazer medicina, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eles deixaram sempre eu aberto para escolher o que eu iria querer fazer. Né? E isso influenciou muito em quem eu sou hoje, né? Essa certa liberdade. Então, antes, assim, eu não sabia nada sobre criação, nada sobre criação. Eu fui aprendendo com pessoas, né, que foram me ajudando. Esse meu primo no começo, sou muito autodidata também, eu sou muito de olhar no YouTube e aprender nas coisas. Então, assim, foram vários fatores que foram acontecendo que foi me moldando, sabe? E com isso, com o surgimento da empresa, eu não sabia muito sobre criação, né? Então fui estudando, fui aprendendo, fui quebrando a cabeça, quebrando a cara, mas foi dando certo, sabe? Essa questão assim de dominar as ferramentas de design. Então, a 2D antes no começo a gente tinha assim dois serviços por mês, né? E eu não tinha no começo a ideia que a agência ia se tornar o que é hoje, né? Graças a Deus. E assim, eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou e que auxiliou durante esse processo. E assim, com o surgimento da empresa, eu fui me achando no mercado, né? Fui vendo o que é que eu fui me interessando. E eu descobri a faculdade de publicidade, né? É Quando isso eu que eu fui, te ó, perguntar. Ele é formado em publicidade. A vontade de se formar, o desejo de ser publicitário foi antes da 2D ou foi depois? pronto. Vamos lá. O que que aconteceu? Em 2012, 2013, eu comecei a entrar nesse mercado, porque eu tinha uma página no Facebook de bandas e fanfarras do Ceará, que é banda de música, né?
enfim, um negócio bem legal. E com isso eu precisava criar conteúdo para essas páginas. Então eu já estava fazendo publicidade, sem ser uma publicidade paga, mas eu não sabia. Então eu já fui começando a desenvolver o design, fui começando a desenvolver a criatividade. E em 2014, vou tentar colocar aqui uma faculdade de alguma coisa. Aí eu descobri publicidade. Não, o que é publicidade? Depois que eu fui pesquisar vídeo no YouTube, fui dar uma olhadinha, fui garimpar, eu descobri um vídeo, né, de uma moça que contava sobre a publicidade, a vivência dela, e tipo assim, eu me apaixonei pela área. Eu disse, não, é esse aqui que eu quero. Aí pronto, eu comecei, né, na faculdade, e depois nesse processo a agência nasceu. E foi muito legal porque enquanto a agência estava crescendo, eu também estava crescendo como profissional no mercado, entendeu? Então, as duas coisas andaram lado a lado. Tudo que eu aprendi na faculdade eu aplicava é, na carreira, né, na agência em si. Então, isso foi muito massa, entendeu? Acompanhar, assim, tá nesses dois parâmetros, né, de aplicar todo dia o que eu estava aprendendo. E esse foi esse período, né, que eu entrei na faculdade e depois disso a empresa nasceu, foi um período assim bastante conturbado, né? Quem é próximo de mim sabe, mas quem está aqui agora vai saber também. Na época que eu comecei a, a agência, eu estagiava, eu comecei estagiando numa empresa de aplicativo de celular, desenvolvimento de aplicativo de celular. E nesse período era uma loucura, porque eu acordava às 6 horas da manhã, ia para Fortaleza, pegava 3 ônibus, ia para o estágio, depois do estágio ia para a faculdade, chegava em Maranguape 11 horas da noite. E ao invés de dormir, como todo ser humano normal, eu ficava até 2 ou 3 horas da manhã criando as coisas da agência, entendeu? Então, assim, por semana eu dormia umas 4 horas. Várias vezes eu chegava na faculdade assim, esgotado, voltava para casa porque eu não estava aguentando, entendeu? Então, assim, foi um período muito conturbado e hoje, assim, eu me vejo que eu tô, tipo, no céu, sabe? Assim, entre aspas, porque hoje em dia tá bem mais tranquilo, sabe? E eu precisei também passar por isso para aprender muita coisa. Pode-se dizer que essa foi a maior dificuldade que Assim, estava. já tua voz está travando um pouquinho, mas acho que tu falou sobre a dificuldade, né? Peraí. Tá. Pronto. Eu te perguntei, tá melhor? Pronto. Eu Ixi, te agora a coisa perguntei melhorou. se pode dizer que foi a maior dificuldade para ti essa, conciliar Pronto. estudo, trabalho. Assim, eu acho que cada período teve uma dificuldade diferente. No começo, por eu não ter conhecimento sobre como gerenciar uma empresa, como lidar direito com pessoas, como se comportar em várias situações, ali foi uma das minhas maiores dificuldades. Porque eu nunca tive conhecimento sobre como gerir uma empresa, como gerir um negócio. Hoje em dia eu acho que não sei nem 20%, mas que é um universo muito grande, né? Mas, assim, tudo que eu fui aprendendo foi na luta, né? No conhecimento e também investir em cursos, investir em algumas situações. Mas, assim, eu acho que no primeiro momento a dificuldade foi lidar com pessoas, né? Que eu lido diretamente com o público, são cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Então, lidar com isso, né? E, óbvio, também lidar, conciliar o tempo, né? Porque até eu sair dos empregos que eu tava, né? Que eu passei, assim, cada momento, foi a parte muito difícil, questão de realmente não poder descansar, não conseguir dormir, mas eu sabia assim, que eu tô aqui fazendo isso, mas uma hora eu vou conseguir descansar mais um pouco, entendeu? Era como se eu estivesse investindo tempo, né? Que realmente eu estava investindo nisso. E depois, com o crescimento da empresa, foi acontecendo essa questão de me exigir mais como gestor. Porque assim, eu tinha que me colocar como gestor, colocar como uma pessoa que tem que criar, né, desenvolver o conteúdo, a pessoa que tem que lidar com funcionários, a pessoa que tem que, às vezes, fazer a parte da logística, né, da papelaria dos clientes, criar marcas, criar campanhas. Então, assim, é muita informação que até hoje eu tenho uma certa dificuldade em lidar com várias questões, entendeu? Então, isso se E hoje torna a 2D, assim. Oi? hoje a 2D tem um alcance bem, bem grande, né? Bem É, fora da região. tipo, a agência ela começou em Maranguape, né, assim em si, e foi se expandindo, né? Como eu ia para Fortaleza na época da faculdade, ia atingindo público de lá, público de Maracanaú,
Mas hoje a agência, ela atinge mais gente de Fortaleza e gente de outros estados. E quando a primeira pessoa falou assim, eu quero que tu envie o material para São Paulo, eu fiquei assim, caraca, velho, tanto profissional no Brasil, né, em todo canto, lá em São Paulo, e a pessoa vem preferir meu serviço aqui no Ceará, e tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, a dimensão que as coisas estão tomando, né? Então, assim, teve vários choques de realidade, assim, que eu fui, meu Deus, as coisas estão evoluindo, né? Então, é um reflexo do trabalho, entendeu? Então, assim, como tudo foi acontecendo foi muito, muito fantástico, entendeu? Hoje trabalha quanto? Pronto, quantas pessoas trabalham comigo, né? Trabalham duas pessoas. Trabalha o Maurício, que é o cara fantástico. Ele trabalha na parte assim da logística dos materiais, né, do setor das papelarias. Ele é de Fortaleza, né? Mas aí ele ajuda nesse translado entre Maranguape e Fortaleza, da questão dos materiais. E eu tenho o Júnior, que ele começou como estagiário, ele veio do Salaberg, que é a escola profissionalizante daqui de Maranguape, e foi efetivado, né? E está como um funcionário da empresa, excelente também. Então, assim, me ajuda muito na questão do atendimento, que foi no que eu falei, de distribuir as tarefas, que eu não tinha tempo, né? Fui recolocando isso nos cantos. Hoje em dia eu consigo dar um pouco mais de atenção na parte da gerência do negócio, de organizar, de ter tempo para planejar, né? E principalmente nesse momento que a gente está passando, eu tive que me exigir mais como gestor, entendeu? Assim, de assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Parei, refleti, o que é que dava para cortar custo, o que é que dava para fazer, tipo, fiz o máximo para manter os meninos como funcionários, entendeu? Para não prejudicar eles. E tentei organizar tudo da melhor forma possível. Graças a Deus vem dando certo, entendeu? Mas eu acho que é muito sobre essa questão de eu ter parado e analisado a situação, né? E ter organizado, entendeu? O teu que teve a grande ideia não trabalha. Peraí, repete de novo, que deu uma travada. O teu primo, né? Ele Hum. teve a grande ideia a ideia de falar. Ele não trabalha mais contigo hoje em Pronto. dia? Vamos entrar em assuntos polêmicos. Não, assim, a gente sabe que a questão de sociedade, essa questão assim, é uma situação complicada, né? Principalmente na época, que assim, eu tenho 23, há 5 anos atrás, peraí, eu sou de humanas, eu tinha 17, né? 17? Não, 18, tinha 18 anos. Aí, era muito imaturo, principalmente como gerir um negócio, ainda mais com outras pessoas. Então, assim, eu acho que a gente vai seguindo caminhos diferentes, né? E chegou um momento que eu estava pensando de um modo, ele estava pensando de outro, a imaturidade minha, a imaturidade dele, das situações de modo geral, foram divergindo as coisas, entendeu? E cada um seguiu um destino. Eu sempre fui muito de querer, assim, de puxar a liderança das coisas. Desde pequeno, gostava de liderar grupos na escola, de trabalhos da faculdade, essas coisas. Então, eu fui muito, eu quero que isso dê certo, entendeu? Eu acredito nessa ideia e eu fui correr atrás, entendeu? Então, assim, cada um foi pro seu lado, cada um foi pro seu destino, entendeu? Mas eu não tenho nada, assim, contra e agradeço muito porque foram pessoas que me ajudaram, ele e outras pessoas, né? Foram pessoas que me ajudaram, que fizeram a empresa estar onde está hoje, entendeu? Então eu sempre lembro, nunca descarto esse início, entendeu? Porque tudo que tem hoje é baseado em um início, entendeu? Em uma coisa que aconteceu antes. Então, assim, de mim só resto agradecer por tudo que aconteceu, entendeu? Principalmente porque a ideia inicial, né, mesmo que ele me chamou, partiu dele, entendeu? Então, se isso tivesse acontecido, eu não teria tido essa ideia, né? Renan, quais são as próximas para Tá, vai? tá travando. Ó, Jorginho, tenta ajeitar aquele negocinho que tu ajeitou antes. Melhorou? Vai, fala aí. Os próximos planos para 2D. Tu pretende colocar, assim, uma filial em outro lugar? Assim, para ser sincero, hoje em dia trabalhar com uma agência digital, né, assim, bem melhor, né? Como é que eu posso te dizer? Hoje a gente tá nesse período de home office
é um período que a gente não precisou se adaptar tanto, porque era o que a gente já fazia, né? O escritório da agência é aqui na sala, era a sala da minha mãe, isso aqui que vocês podem ver um Eu fui pouquinho lá aqui. no estado, era uma Isso, era a sala da minha casa da sua mãe. casa. Então, assim, chegou um momento que os clientes estavam querendo ter um local de reunião, às vezes era um canto, um shopping, alguma coisa, só que isso fazia que a gente levasse muito tempo de locomoção até o canto, entendeu? Então, assim, eu pensei, não, quero fazer alguma coisa para trazer o cliente para cá. E eu trabalhava aqui na cozinha de casa, no computador. Aí uma vez uma empresa viu que o fundo da minha casa, e assim, que tinha no telhado, e disse, Renan, vamos fazer uma parceria aqui para fazer um gesso aí. Eu, claro, vamos fazer. Aí depois eu pensei, não, por que não fazer isso na sala? Né? Aí eu, vamos fazer na sala. Depois eu entrei em contato com uma empresa de móveis projetados, eles fizeram uma parceria também, e as coisas foram se moldando, e na sala hoje é o escritório da agência, entendeu? Era a sala da minha mãe, se tornou o escritório da agência. Então, assim, em relação a corte de custo, isso dá uma diferença enorme no final do mês, entendeu? E aqui, como é no centro, facilita muito para os clientes virem aqui. Óbvio, o espaço não é grande, comporta 3 funcionários, e também dá para atender todo mundo bem aqui, entendeu? Óbvio, um espaço maior seria melhor. Mas, assim, hoje em dia, nos planos da agência, eu pretendo expandir, né? Pretendo fazer uma agência, um espaço que tenha setor de fotografia dentro, tem um espaço interativo para os funcionários, tem um espaço para gravação de vídeos, né, do conteúdo da agência, e tem um espaço mais legal, né? Eu tenho na minha mente assim, um espaço que não seja gigante, mas que seja um espaço suficiente para caber todo mundo bem e confortável, entendeu? Tipo assim, um local bem divertido. Eu não sou muito ambicioso em ter maior local do mundo, maior agência de Fortaleza, não. Ou de Maranguape, não. É o objetivo de ter uma agência que funcione e que entregue aquilo que se propõe, entendeu? No mercado. Para mim, esse é meu maior objetivo. Mas em questão de estrutura, enquanto der, eu vou ficar aqui. Mas a partir do momento que tiver a oportunidade, né, pretendo fazer um investimento em um local maior, possa receber mais pessoas, né? E até novos funcionários, entendeu? Então, diz aí as redes sociais, né? Pra gente tá. Pronto. As redes sociais da 2D, né? Bem simples. Arroba 2D Media é o nosso Instagram, né? Que é o nosso portfólio principal ali que a gente usa para conquistar os clientes. E falando do digital, o Instagram pra gente assim é nossa arma de guerra, entendeu? É onde a gente lida com todos, com tudo, e se propõe a colocar no mercado. Porque assim, desde o começo a gente usou o Instagram como nosso principal meio de comunicação, né? A gente começou a atuar no Facebook, mas assim, o Instagram foi o nosso meio, o boom assim de conhecer, de divulgar nosso trabalho, né? Como eu sempre gostei muito de fotografia, eu sempre gostei de encantar os clientes pela fotografia, né, dos produtos ou dos serviços. Então, aquilo dali foi sempre um fator bem importante do trabalhar o Instagram. E hoje a gente é um dos nossos serviços, né? A parte de gestão de mídias sociais dos clientes. Hoje a gente está com 4 clientes, né? Devido à situação, a gente perdeu alguns que a gente realmente entende, né? Empresas físicas no centro de Fortaleza e tudo que não podem trabalhar nesse momento e não tem como continuar o serviço. Então, a gente hoje em dia trabalha com essa parte de gestão de redes sociais, né? O Instagram é um dos nossos carros-chefes disso. E foi só o pessoal gritando aqui, porque na rua aqui é bem movimentada. Aí o Instagram é o nosso principal meio assim, de trabalho, sabe? Tanto para divulgar os serviços, quanto para oferecer esses serviços para os clientes. É muito, muito show de bola. Eu costumo falar que toda empresa, toda marca que tiver um Instagram, ela já vai ter um passo bem legal, né? Porque o Instagram tem que comunicar. E nesse momento, muitas empresas estão se adaptando, né? Estão vendo a necessidade de trabalhar com o Instagram, de ver que aquilo é importante para mover o negócio, para atuar. Então, assim, o coronavírus, posso dizer assim, que está trazendo malefícios, mas, por outro lado, para quem está sabendo aproveitar, está trazendo benefícios, né? Na questão, assim, falando no setor de negócios, né?
porque muita gente está parando para refletir sobre o seu próprio negócio, coisa que antes não tinha tempo, ou às vezes não dava prioridade a isso. Está tendo tempo para pensar em inovações para o negócio, em formas para encantar o cliente, em meios diferentes de aproximar o cliente da marca. Para você ter ideia, vou falar um negócio só para quem está aqui na live. Antes, esse está sendo o melhor mês da agência. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a necessidade do meio digital e estão investindo mesmo nessa situação, entendeu? Por quê? Porque elas estão vendo que as pessoas estão em casa, estão mais tempo no celular, então com isso elas ou vão estar comprando mais, vão estar consumindo mais, vão estar lendo mais conteúdo, vão estar ali mais presente. A gente está fazendo uma live aqui agora, talvez se não tivesse nesse momento, a gente estaria ocupado com outra coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber aproveitar nas dificuldades as oportunidades. Por isso que nasce um empreendedor. O empreendedor ele pode nascer de duas coisas, ou por necessidade ou por oportunidade. Nesse momento tem gente que está nascendo empreendedor por necessidade, que ele está precisando e vê ali uma ideia criativa que ele nunca teve antes e está se dando bem. Ou tem gente que está vendo uma brecha e está tendo oportunidade. Tipo, uma costureira que tem ali seu nível normal de costura, nesse momento está bombando, porque está fazendo máscara personalizada, está fazendo itens personalizados. E isso tá, assim, é uma forma de empreender. Né? Empreendedor não é só aquele que tem um prédio enorme, não. Empreendedor, ele vai desde daquele pequeno passo. Né? Então, assim, o mercado de empreendedor, ele é aberto para todo mundo que é criativo. Ou não. Porque tem a pessoa que é criativa, mas não tem ação, e tem a pessoa que tem ação, mas não é criativa. E às vezes tem um pouquinho dos dois. Por isso que às vezes tem empresas que funcionam só com duas pessoas, uma para cada parte, entendeu? Que faz o equilíbrio ali da situação. Então eu costumo falar muito para os meus clientes, e nem quem é cliente, para todo mundo, né? Que assim, esse momento, se você souber aproveitar, a sua marca vai crescer demais. Eu tenho conhecidos clientes assim que, tipo, se duvidar, tá vendendo mais do que antes de estar na quarentena, entendeu? Porque tá sabendo aproveitar, né? Tá sabendo se comportar bem nas redes sociais e tem diferencial, né? Então, assim, mas a gente tem que entender que, por outro lado, o empreendedor não é só aquele que está no celular, com o celular na mão. O empreendedor também é aquele vendedor que está na rua, né? Empreendedor também é aquele que trabalha porta a porta. Então, assim, é complicado, né? A situação, a gente tem que tentar pensar de todos os modos. Mas a especialidade da gente, que é o digital, a gente tenta dar a instrução das pessoas se adaptarem ao máximo possível, né? Que hoje em dia você com o celular na mão, você consegue tudo isso, né? Por isso que, assim, tá em alta, sempre voltou, assim, ser em alta as blogueiras, né, que sempre esteve em alta, a parte de delivery. Por quê? Porque as pessoas estão mais no celular. Eu posso dizer que tudo, assim, hoje que a agência tem, 90%, foi com o aparelho de celular e a atitude, né, da gente, assim, mas como é que eu posso falar? O digital, ele trouxe novas oportunidades pra gente, né? Então, assim, é fantástico. É um meio que, se eu for falar aqui, vai passar 10 horas. Uma aula, uma aula de empreendedorismo com Eu tento. Helena. Muito obrigada. Já? Não, Tá. tá pouco. Rapaz. Muito obrigada. E Faz uma assim, pergunta. o pessoal quiser aí, ó, tá aberto as perguntas. Vamos abrir pra pergunta? Hoje eu tô pra falar. Se alguém faz uma pergunta aí pra gente responder. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos lá, esperar e ver se alguém faz a pergunta. Eu estou falante hoje. Pronto. O Adriano tocou num ponto importante. Esse Adriano é inteligente, viu? Não, tá vendo aqui, porque às vezes ele me manda umas perguntas, eu deixo escrito. Pronto. Isso. Assim, a gente vai começar a trabalhar esse ano com marketing político, né? Marketing político é um caminho aí bem interessante, um caminho novo, um caminho arriscado, mas a gente está querendo investir nesse meio, né, de assessorar, de fazer campanhas políticas, né, para os candidatos. É um meio que eu gosto de trabalhar, inclusive
Ano passado, na campanha de conselheiro tutelar, a gente fez alguns trabalhos. Uma das candidatas que a gente fez um trabalho completo, ela ganhou em Caponga, né, como a primeira colocada, né, dos conselheiros tutelares de lá, conselheiros tutelares, né. Aqui em Maranguape a gente teve pessoas também que a gente fez trabalho que ganharam muitos votos. Então, assim, para um primeiro ano que a gente fez, né, para a campanha de conselheiro tutelar foi muito bom. Então, a gente pretende esse ano, né, assim, principalmente porque o trabalho dos políticos, dos candidatos já começaram, né? O negócio é como saber dosar isso nesse momento, mas a pré-campanha ela já começou, né, de forma mais delicada, de forma mais calma. Então, assim, já tem clientes da gente que são pré-candidatos que a gente já vem fazendo um trabalho, entendeu? Nas redes sociais, trabalho informativo, trabalho de gerar conteúdo. E quando tudo isso passar, a gente vai naquele marketing político assim, de verdade, né, para ir conquistando o eleitor daquele jeito. Então, assim, a gente está sempre aberto a trabalhar com coisas novas, né, se adaptando ao momento, se adaptando à situação, porque, assim, cada coisa que acontece no digital, tipo, se amanhã lança uma atualização de uma ferramenta no Instagram, aquilo pode modificar como a gente vai se comportar durante vários anos, entendeu? É igual ao coronavírus, tipo, o coronavírus veio aí, infelizmente, para mudar nossa rotina, né? Nossa forma de ver o mundo, nossa forma de ver a situação, nossa forma de empreender, Forma de trabalho. nossa forma de trabalhar. Muitas pessoas estão vendo que conseguem se adaptar ao meio digital, conseguem trabalhar de casa, conseguem cortar custos, conseguem se adaptar. Então, assim, o mundo ele vai entrar assim no marketing 6.0, né? Numa nova era da descoberta do digital. Então, assim, a gente está vivendo um período de transição. A gente não sabe, mas a gente está vivendo um período de transição. A gente vai sempre lembrar da época pós-coronavírus, né? O que mudou em relação ao digital e na cabeça dos empreendedores. Então, assim, a minha função, assim, que eu estou tendo muito hoje é orientar, né, as marcas que a gente trabalha, as pessoas. Desde o começo que isso começou a acontecer, a gente sempre gosta de orientar as marcas no melhor, né? No sentido de trazer conteúdo para o cliente, mostrar que você está lá. Não é porque o negócio do cliente está parado que ele não vai deixar de gerar um conteúdo, de mostrar que está presente, porque quando isso passar, se ele não mostrar que está presente para o consumidor vai atrás de outro, né? Que durante todo esse período esteve lá. Então, assim, para aquele consumidor para aquele empreendedor que tem um negócio agora e não tá numa situação assim bem complicada, gere conteúdo, né? Trabalhe, vai mostrando ali o que você sabe fazer, vai dando dicas, vai dando essas situações. Porque quando tudo isso passar, as coisas o cliente vai procurar, né? Vai procurar, e se você não tiver sido uma marca atuante, ele vai atrás de outra pessoa, né? Então, assim, tem que estar sempre ativo, o máximo possível. Ver se alguém faz mais uma pergunta. Alguma pergunta. Tô perturbando, né? Mas o que eu quero perguntar, responder algo. Ver se alguém faz mais uma pergunta. Ver se alguém faz uma pergunta. Adriano Assim, gosta de fazer perguntas. mas assim, eu acho interessante a pessoal que já entrou, né, na live, que acompanha o trabalho, né? Porque assim, eu digo que a agência, ela não tem só consumidores, tem pessoas que admiram o trabalho, uma comunidade, né, de pessoas que gostam do trabalho, que se inspiram, fico muito feliz e assim, eu fico muito grato, sabe? Vamos lá. Você é solicitado a criar algo, mas quase não recebe direção ou contexto. O que você faz? Eita, essa pergunta é show de bola. Vamos lá. Frequentemente, a gente recebe trabalhos que o cliente não tem direção, não dá uma direção ou não dá nenhum contexto. É normal, isso a gente já está habituado. A gente tenta extrair ao máximo. Mas quando o cliente às vezes não consegue comunicar o que ele quer, não consegue dizer como que ele quer vamos supor, uma peça, um anúncio, o que a gente faz? A gente vai no Instagram daquele cliente, analisa todo o perfil dele, ou a gente analisa todo o perfil dele como marca, né? Vê a paleta de cores que ele trabalha, como ele trabalha, o que ele gosta, e na conversa, no atendimento do cliente,
A gente sabe o estilo que ele gosta. A gente consegue perceber isso. A gente vai treinando assim, com o tempo, como que a gente consegue perceber que o cliente gosta de alguma coisa. A gente faz uma análise nas redes sociais dele, faz algumas perguntas e desenvolve. A gente meio que arrisca, sabe? Assim, tipo, a gente vai fazer o que a gente acha que o cliente vai gostar, mais baseado no trabalho que ele já tem. Então, assim, 90% das vezes, 95% das vezes o cliente aprova. E às vezes tem alguma modificação, mas é porque como ele não tinha passado um direcionamento ou um contexto, aí ele vai fazendo os ajustes. Mas a gente hoje, graças a Deus, né, pela experiência, a gente já consegue, pelo jeito do cliente falar, saber como ele quer, né, e pela rede social dele saber como ele gosta. Então, um ali é o outro. Vamos ver aqui, o Adriano fez uma pergunta. Mesmo sendo agência digital, existe alguma dificuldade por ser de Maranguape? Tipo, ainda tem preconceito das pessoas? Rapaz, assim, o pessoal às vezes diz que a gente é do interior, né? Que vocês são de Maranguape, com um tom assim, tipo, como se Maranguape não tivesse, né, capacidade de ter pessoas boas nisso. Porque assim, aqui em Maranguape, hoje, assim, eu acho que nos últimos 5, 7 anos, 6, que o mercado, né, de publicidade e comunicação vem tendo maior destaque. E aqui em Maranguape tem muita gente boa, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz por morar numa cidade de tanto profissional qualificado. Vários amigos qualificados e cada vez mais, entendeu? Mas, assim, às vezes vem cliente de Fortaleza, ele, vocês são de Maranguape, você quer? Sim, mas a gente faz o serviço, né? E por ser digital, a gente consegue estar em todo local, entendeu? Mas, assim, eu sei, assim, que às vezes o pessoal fala como se a gente fosse do interior de forma um pouquinho negativa, entendeu? Mas aos poucos a gente vai desconstruindo isso, entendeu? Porque o digital a gente está em todo local, né? Será que tem mais perguntas? Vamos lá. Quais são as suas identidades de marca favorita? Assim, eu não sei se é no sentido das marcas que a gente criou ou do estilo, né? Das marcas que a gente gosta. Mas identidades de marca são identidade das marcas. Vamos responder de dois sentidos. Assim, normalmente eu gosto de trabalhar com marcas com minimalismo. Acho que é uma das especialidades da gente trabalhar com minimalismo. Tipo, aquela marca que tem menos informações, mas quando as coisas são montadas, ela forma um contexto visual lindo, entendeu? Tem uma unidade visual. Então, assim, a marca, ela vai... Cada material da marca, cada comunicação vai conversando uma com a outra e fica um negócio bem feito, entendeu? Mas, assim, das marcas que a gente fez já, acho que não tem como eu falar, entendeu? Mas já teve marca, assim, que eu fico muito feliz, sabe? Que eu olho, assim, caramba, foi a gente que fez, entendeu? Ontem eu tava aqui em casa, tinha um adesivozinho de aqueles gás, né, que a gente bota na geladeira. Aí eu olhei assim, rapaz, foi eu que fiz essa marca. Aí eu dá uma felicidade, entendeu? De ver assim, as coisas acontecendo, porque para mim a marca ela tem que ser funcional. Eu sempre falo para os meus clientes, a marca que a gente vai fazer para ti, ela tem que ser funcional, porque não adianta eu fazer uma marca que no celular ela vai ficar bonita, mas se eu botar na fachada ela não vai destacar, não vai ficar legal, entendeu? Então a gente pensa na marca de um contexto geral, a aplicação, como ela vai ser feita, né? Como que ela vai ficar no material. Então tudo vai conversando, né? Marca, o tom de voz da marca e o contexto, né? Tudo vai conversando. Estudamos contigo parte da faculdade, por isso eu sei do compromisso que tu tem com o cliente. E por isso eu sempre indico a 2D para as pessoas. Já chegou alguma vez de tu não dar conta da demanda? Rapaz! Vamos entrar num assunto aqui que acontece. Gente, assim, essa parte da demanda é algo que é muito louco. Porque, assim, o que é que acontece? Às vezes, como aconteceu agora final de semana passada, uma digital influencer, dona de uma loja, divulgou um serviço que a gente fez, que ela adorou. Com isso, veio mas tanta da gente procurar o nosso trabalho, que a gente ficou assim, meu Deus, quem que atende tudo. Foi uma loucura, sabe? Mas assim, no final deu tudo certo. Mas isso é possível porque eu tenho o meu funcionário que ele ajuda no atendimento, então é 2 pessoas atendendo, criando, atendendo, criando, atendendo, então vai dando certo, entendeu? Mas quando eu trabalhava sozinho, acontecia muito. De às vezes eu não conseguia suportar a demanda, tipo, de dormir e minha mente está trabalhando ali ainda porque tinha coisa atrasada, né? Então, assim,
De 2019 para 2020, uma das nossas metas era reduzir o índice de reclamações e de atrasos no trabalho. Hoje em dia, eu posso dizer com total sinceridade, a gente, 99% das vezes, a gente não tem reclamação nem nada. Às vezes que tem, é porque atrasa o material da produção, mas é devido a esse momento, entendeu? Então, a gente conseguiu reduzir quase para zero o número de reclamações ou de não dar conta da demanda, entendeu? Então, assim, mas tudo é algo que você ganha com o tempo, a questão de organização, né? Como eu falei antes, eu não sabia gerir uma empresa e fui aprendendo isso aos poucos. Então, organizar, saber planejar, organizar planilhas, organizar como o funcionário vai se comportar para lidar com aquela demanda. Então, assim, organização é fundamental. Eu trabalho com um quadro aqui na minha frente que eu fico olhando para ver o que tem pendente e vou colocando como objetivo marcar aquilo no dia para não deixar o cliente esperando. Vou organizando as planilhas, entendeu? Tem todo um controle, mas eu não consigo fazer isso só, entendeu? Então, assim, nenhuma empresa ela é feita de uma pessoa só. Entendeu? É óbvio, ela é no começo, mas depois, quando ela quiser crescer, você tem que delegar funções para as pessoas. Entendeu? Você tem que delegar, porque senão você sozinho não vai conseguir fazer tudo só, né? Então, antes eu tinha muito aquela coisa, será que alguém vai conseguir fazer o serviço com a mesma qualidade que eu na empresa, né? Ficava com aquele medo, mas não. Tive que delegar, né, algumas coisas para a pessoa fazer para me conseguir dar de conta, entendeu? E cuidar do próprio negócio, né? A Valfre Lima falou assim, não profissional é assim, não procura só ganhar dinheiro dos outros. Pois é, a gente trabalha com uma metodologia não, com uma frase que é humanizar, uma palavra que é humanizar. Então a gente busca humanizar desde o nosso atendimento até a entrega dos nossos resultados, entendeu? O cliente, ele não é só um cliente, não. Muitas vezes o cliente ele vira amigo da gente, a gente dá o suporte a ele para tudo que ele precisar em relação à marca. Então, assim, o cliente, para a gente, ele não tem uma função só de comprador, né? Isso é uma consequência. Tem pessoas que às vezes vêm pedir suporte com a marca, às vezes ele nem consome o produto ou serviço da gente, mas a gente tem o prazer de ajudar aquela marca, porque um dia, se ele precisar, ele vai lembrar da gente, porque a gente ajudou ele. A gente não cobrou nada por isso, entendeu? É só um auxílio a uma marca. Então, assim, eu não tenho intenção de só vender, de só ganhar dinheiro, não. Primeiro é atender o cliente com qualidade, ele sair satisfeito. Por isso que a 2D criou uma comunidade de pessoas que não só compram, mas gostam do trabalho, acompanham, entendeu? Tem gente que está desde o primeiro ano que a empresa está trabalhando, hoje em dia fala, diz que fica feliz pela evolução da empresa, pelo crescimento, e isso é impagável. Nenhum dinheiro paga isso, entendeu? Então, a dica que eu dou para quem é empreendedor é humanizar o seu serviço. Desde o atendimento até a entrega dos resultados. Atenda com vontade, atenda com prazer de estar atendendo, porque a pior coisa que tem é você atender e o atendente ser frio, o atendente não parece que não tem emoções. E quando você lida com o cliente, aproximando o laço entre empresa e consumidor, isso vira outra coisa. O cliente percebe você não só como uma marca, mas uma pessoa que está querendo ajudar ele. Isso não é só numa agência. Isso é por mais simples que seja o serviço. Se você é um vendedor de bala, né? De bala, não bala, mas bala de comer, né? De chiclete. E você dá uma experiência nova para aquele consumidor ali, na entrega do produto, na embalagem, por mais simples que seja, ou na forma como você conversa, você atende, aquele cara nunca vai esquecer de você, entendeu? Então, isso vale para todo mundo, né? Naquele tempo da faculdade, alguém de lá chegou a dizer que isso não ia para frente ou te desmotivava de alguma forma. Eu não posso citar nomes, né? Mas sempre tinha algumas pessoas que eu sentia que não botava fé, ou achava aquilo desnecessário, que via que as coisas estavam dando certo e olhava assim com um Mas olhar de chegaram a tipo. falar pra ti ou só tu sentiu? Eu senti, sabe? Eu sou muito assim de sentir as coisas, então eu percebia, né? Pela forma da pessoa, isso aqui. Mas assim, vamos supor, 99% das pessoas sempre apoiavam. Era muito legal, tipo, às vezes, bem no começo, assim, né, da faculdade, que pegava muita encomenda, muito material, chegava assim, Chegava lá suado na cheio faculdade. de caixa, cheio de cartão. Cheio de caixa, cheio de cartão, às vezes caía tudo. Aí, tipo, o pessoal da sala me ajudava a levar as encomendas lá pra dentro, aí no final eu podia pegar o ônibus, tipo, o Léo, algumas outras pessoas pegavam os materiais e botavam comigo dentro do ônibus, entendeu? Então, assim,
Esse foi um processo muito legal, entendeu? Passar por isso. Eu acho que se eu não tivesse passado por essa situação, eu não seria quem eu sou hoje, porque é, passar por aquilo foi um aprendizado muito grande, entendeu? Então, assim, gente para desmotivar sempre vai ter. O negócio é a gente não deixar isso ser maior do que as pessoas que gostam do seu trabalho, E entendeu? assim, a gente que estudamos juntos, estudei juntos, assim, ver, assim, porque a gente lembra muito, pegando umas caixas e tal, e a gente vai acompanhando no Instagram, assim, o teu comentário, a gente fica, tudo certo, olha aí o Renan agora, Então, pelo tipo, menos eu fico muito feliz quando eu vejo lá no teu Instagram. Esses dias eu tava, quando a Adriana falou que eu ia te entrevistar, eu fui dar uma olhada todo, né, no Instagram, e até o final, olhei por destaque, aí achei, fiquei muito feliz quando tu fala, tem um vídeo teu que fala que já pegou o Brasil, a 2D que cresceu. é, pronto, isso que a Georgiana tá falando, que a gente estudou junto, né, na faculdade, ela fez jornalismo e eu fiz publicidade, né, que eu sou publicitário formado, e a gente estudou junto até o terceiro, né, o terceiro semestre, então, porque eram cadeiras, né, iguais, então, assim, ela e todo mundo que passou, que estudou comigo, viu o que eu passava ali, eu não tinha vergonha de chegar na sala de aula com um monte de sacola, com um monte de encomenda, não, porque aquilo dali era o meu trabalho, entendeu? E eu não poderia ter vergonha disso ou de quem eu sou, né? Então, assim, graças a Deus, hoje, tudo que a agência conquistou e eu como profissional ou pessoa, foi reflexo disso, sabe? De ter passado por essas situações. E eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou, porque, assim, se não fosse os meus amigos ali de sala, né, que naquele começo ali da agência me incentivavam, não desistiam, tipo, o pessoal que era da minha sala, que me ajudava, que me incentivava, que dali, tá doido, não seria quem eu sou hoje. Tipo, o Léo, por exemplo, o Léo sempre me ajudou. O Léo, no começo, eu tava no meu primeiro estágio, o Léo, como é que faz isso aqui no Photoshop, entendeu? Ele foi uma pessoa que me ajudou demais ali naquele começo, né, na agência. Então, eu digo que tudo que a gente passa faz a gente ser uma pessoa melhor, entendeu? Eu vou falar uma coisa que foi um pensamento bem meu pessoal, assim, mas tudo isso faz parte da pessoa que vai empreender. Porque o empreendedor, ele não é só aquela pessoa que você vê ali em pé. Não. O cara que está por trás de um negócio, ele passa por coisas que vocês nem imaginam. Eu lembro que no começo, quando eu ia pegar material, né, os papelarias dos clientes, eu andava lá do José Bonifácio, do bairro, até o Benfica a pé. Indo e voltando dava 1 hora e pouco, mais ou menos. Imagina isso com um monte de caixa. Uma sacola de caixa em cada mão e uma bolsa atrás. E depois disso eu ainda ia pra aula. Então, assim, ali eu ficava assim, meu Deus do céu, um dia ainda vou ter minha motinha, se Deus quiser. Um dia ainda vou ter minha moto, vou ter minha moto. E hoje em dia, graças a Deus, a agência tem um carro, entendeu? Não estou falando isso pra me vangloriar nem nada. Mas é reflexo de tudo isso, entendeu? Por ter acreditado que isso ia acontecer, entendeu? Então, tudo é reflexo, né? Então, assim, graças a Deus as coisas foram acontecendo, as coisas foram evoluindo, mas é tudo aquela coisa, nada é por acaso. Tudo também vai de nosso esforço, da nossa dedicação para ser melhor, da nossa dedicação para querer se superar, entendeu? E a humildade de sempre querer aprender, né? De querer sempre evoluir, né? A Viviane, que comentou que é minha namorada, ela também acompanhou muito esse processo, né? Que eu chegava em casa, meu Deus do céu, eu tô morto aqui de cansado, muita coisa e tal, tava virando madrugada, porque antes eu tinha uma rotina de virar madrugada. Ela tava acordando e eu tava indo dormir, né, para concluir as coisas. Então, assim, tudo que a gente passa tem um resultado, né? Uma hora a gente colhe as coisas. Então, assim, voltando ao início da pergunta do Adriano, sempre teve pessoas que não gostavam ou do meu trabalho, ou que queriam derrubar de alguma forma, que não gostavam assim, olhavam meio assim. Mas essas pessoas, eu acho que, por um lado, tiveram seu fundamento, né? Eu sempre, ao invés de me chatear com essas pessoas, eu me motivava. Tirar um aprendizado. Tirava um aprendizado e me motivava, sabe? Assim, quando eu via que alguém não gostava do meu trabalho, poxa, eu vou melhorar, né? E vou me impulsionar mais.
Então, assim, isso é muito legal, sabe? Essas coisas acontecerem, porque se fosse só coisas boas, a gente não ia ter aquele prazer de se superar, a gente ia só ficar assim, tá bom, então não vou fazer mais nada para mover, né? Então, assim, ter sempre essa atitude de fazer coisa nova, de se inovar é fundamental. Gente, alguém tem mais uma Ainda pergunta aí? Tô empolgado para responder, ó. Se alguém tiver, deixa eu botar aqui. Quando eu boto assim, perguntas, o pessoal pergunta. Vamos ver se tem mais alguém aí. Eu fico muito feliz pelo carinho do pessoal, sabe? Que gosta do meu trabalho, gente que acompanha faz muito tempo, né? Desde o comecinho da... Não é que eu não tinha nem agência, né? Como era... Eu geria uma página, né? No Facebook de bandas e fanfarras do Brasil todo. Então, aquilo ali foi um boom, assim, pra mim. E eu eu tive lembro sempre... também, eu lembro também divulgando a 2D na ali no Maranguape, os copos. E aí, É, tu toma aqui um copo da 2D. tá. Eu fiz muita coisa, já fiz umas placas para divulgação, já fiz copo, brinde. Então, assim, tudo que eu fiz, assim, hoje em dia tem um resultado, né? Já dei muitas caras em diversas situações. E, assim, uma coisa que aconteceu que foi muito massa foi quando, né, saiu a matéria no jornal O Povo, né? Que, inclusive, até o Adriano que me indicou. Dali eu fiquei muito feliz, né? Quando eu vi, eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha onde é que de forma tão humilde eu consegui chegar, né, com reflexo do trabalho. Então, quando saiu aquela matéria no Povo, né, sobre a agência, né, que ainda estava no começo de agência física, foi muito genial, entendeu? Foi muito legal. Me ajudou também. Na minha cadeira de empreendedorismo, eu fiz um trabalho. Falei, Não, é sempre assim, que não, eu tem que puder fazer um ajudar. trabalho, tem que ser inovador, fazer sobre a É, 2D. não, sempre assim, eu gosto muito quando às vezes o pessoal vem, Renan, posso fazer o trabalho sobre a agência? O pessoal vem assim com medo, parece que eu vou bater na pessoa, mas aí eu, não, vem, pode vir, vamos fazer o trabalho aqui, eu ajudo. Já gravei vídeo para o pessoal que foi fazer um trabalho, acho que foi na Unisset, gravei um vídeo, mandei para eles lá e tudo eu gosto demais, entendeu? De contar, porque, assim, eu acho que por eu ser novo, às vezes o pessoal desacredita muito, né? Na agência. Tu tem só 23 anos e tudo. Mas não, eu sou novo, mas tudo que eu vou aprendendo é na marra. Então, tudo que eu posso ensinar para as pessoas, eu ensino, entendeu? Eu aconselho. Se você fizer isso aqui, vai ser melhor para o seu negócio. Se você fizer isso, pode ser melhor isso. Com base no que eu passei, entendeu? Apesar de ter só 5 anos, né? Assim, de agência mesmo, de mercado, eu acho que eu já passei por tanta situação, por tanta coisa, que eu posso dar algum exemplo para alguém, né? Que pode ajudar na vida da pessoa, né? Uma das coisas que me admira em tu é essa questão de sempre se colocar no outro e não ter besteira. Sempre me ajuda quando manda mensagem. Tipo, eu não tenho nada, assim, de besteira para ajudar as pessoas, entendeu? O que puder ajudar, divulgar, eu tô ajudando, entendeu? E não por querer algo em troca, mas é porque um dia eu tava no lugar daquela pessoa que estava precisando de atenção, que estava precisando de algo ser divulgado, entendeu? No começo ali, tipo, muita gente ajudou meu negócio divulgando. Então, assim, eu não conquistei nada só, né? O pouco que eu tenho hoje foi muitas das pessoas que me ajudaram, né? Cada um, tipo, meus pais têm eu não tenho nem o que falar, sabe? Eles me ajudam demais, principalmente aqui, ó. Porque nenhuma pessoa que é empreendedor ela consegue se sair bem se não tiver uma cabeça centrada ou se não se concentrar. Então você tem aquela a Não estiver sanidade aberto a mental aprender, né? aberta a aprender, a ter calma nas situações, né? A controlar seus pensamentos, você não vai para frente, porque é muita coisa passando na mente, é muita possibilidade, é muito pensamento, é muita coisa. Então, assim, ser empreendedor é muito mais do que a atitude, muito mais do que saber de negócios, muito mais do que ter dinheiro para investir em alguma coisa. Não, empreendedor é mente, é atitude, é se colocar como ser humano, né? Porque o reflexo que hoje em dia tem muito empreendedor que não sabe lidar com funcionário, né? Então, assim, eu tento muito aprender isso, né? Aos poucos, de lidar com pessoas, desde o funcionário ao cliente, né? Então, assim, tudo que eu venho aprendendo é muito da vivência, sabe? Mas eu busco também muito me especializar como um profissional, porque assim, às vezes a gente está trabalhando tanto que às vezes a gente esquece que a gente precisa se atualizar,
esquece que a gente precisa, né, se manter ali atualizado no mercado. Eu, como profissional, todo dia, assim, eu coloco como meta ver um vídeo ou alguma coisa para me aprender algo novo, entendeu? Uma ferramenta, algo que possa inovar no trabalho da agência, algo que me faça ter um diferencial e nunca ficar na mesmice. Porque o mercado, ele é assim, ó, ele vai girando. E se você não acompanhar esse giro, você fica para trás, entendeu? Né? Que é a questão, vai muito da questão de humanizar a marca, Todo, sabe? Nesse, fala de novo. todo dia é uma coisa nova. Justamente, entendeu? Então vamos ver se tem alguém que resta alguma pergunta aí, né? Mas senão a gente para aí. Vamos ver se tem alguém que vai perguntar. Deixa eu botar uma pergunta aqui de novo, porque toda vez que eu pergunto, aparece alguém. Será que eu esqueci de falar alguma coisa sobre o começo, assim? Eu acho que não, mas porque eu falei de forma bem resumida, né? Se eu for contar tudo assim, mas eu Contar comecei, toda, a gente fica aqui até mas tipo, eu comecei assim, eu estagiei em dois cantos, sabe? Antes eu trabalhei na empresa, né, de desenvolvimento de celular, de aplicativo para celular. Eu fazia o layout, né, a arte da cara dos aplicativos. É, assim, já cheguei a fazer, a gente já chegou a fazer orçamento lá por Fortaleza, para empresas grandes, sabe? De desenvolver assim, meu Deus, vou desenvolver um aplicativo por Fortaleza. Mas não acabou não dando certo lá na época, mas e depois trabalhei na que CDL, bom que não deu, né? Você pode pois é, montar 3D. né? Aí, assim, por um lado, aí eu trabalhei também na CDL de Fortaleza, na faculdade CDL, que assim foi incrível a experiência de trabalhar lá, né, de pessoas que me acolheram muito bem, de profissionais experientes, que eu aprendi demais. E quando eu estava lá, eu não contei essa parte. Quando eu estava lá na faculdade de CDL, eu estava trabalhando lá, estagiando, eu trabalhava já também com a 2D, né? Então, assim, nesse mesmo período, o fluxo de coisas na empresa cresceu muito, né, de serviços. E eu não estava conseguindo dar de conta. Por que que eu não estava conseguindo? Porque eu já estava chegando na faculdade e voltando para casa porque eu estava travado e não conseguia mais nem assistir a aula porque eu estava morto de sono, cansado, esgotado, sabe? Então, assim, não, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu pedi demissão lá do estágio. Foi muito doloroso, assim. Eu pedi demissão. E depois que eu pedi demissão, eu peguei o dinheiro e investi em um computador, sabe? Porque é a minha ferramenta de trabalho, né? O computador. Então, com isso, a 2D foi crescendo, né? Foi do computador, aí foi crescendo, aí foi fazendo investimento para as coisas da sala, né? Que hoje em dia é o escritório. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu investir em equipamento, né? Para filmagem, para produção audiovisual, para fotografia. Na maioria dos segmentos, desde a criação da marca do cliente até a produção audiovisual ali final, né? Então a gente consegue fazer vários serviços assim de forma bem completa. Isso é muito massa, né? Eu fico assim, às vezes, eu trabalho tanto que às vezes eu não consigo parar e ver o quanto as coisas já aconteceram, né? Tipo o que eu falei da matéria que saiu no Povo, desse espaço que eu trabalho hoje em dia, dos equipamentos. Às vezes as coisas são tão corridas que às vezes eu não consigo parar e ver a dimensão que as coisas tomaram, né? Que assim, que eu comecei ali sem nada, né? Que antes no começo a agência tinha 2 serviços por mês. Hoje em dia, por dia, a gente chega a atender até 50 pessoas, 50 orçamentos, 50 clientes ou mais, né? Somando o Instagram e o WhatsApp. Então, assim, é muita gente, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque às vezes tem gente que vem assim, Renan, quero fazer esse aqui, mas infelizmente no meu orçamento não dá para fazer agora. Mas quando eu tiver o dinheiro, com certeza eu vou fazer com vocês, porque eu gosto muito do trabalho de vocês e admiro. Então foi aquilo que eu falei, a questão de humanizar. Porque mesmo que ele não vai querer o serviço ali naquele momento, mais pra frente ele vai lembrar da marca. Eu ganhei um admirador, ganhei uma pessoa que gosta do trabalho da empresa. Isso é muito valioso, entendeu? Então assim, isso para mim é impagável, né? Essa junção assim de coisas. Então hoje em dia uma das coisas que eu sou mais grato é por essa comunidade de pessoas que gostam tanto do meu trabalho em si quanto do trabalho da agência, né? Porque hoje em dia, quando eu falo do trabalho da agência, não é só é, não é só meu,
né? É de um conjunto de pessoas que trabalham comigo. Porque, assim, a empresa, eu falei naquela hora, é o meu funcionário aqui e é o Maurício que trabalha em Fortaleza. Mas não é só eles, é tipo, meus pais também, entendeu? Ó, Que me então, ajudam. isso aí é uma pergunta bem especial aí, ó. Como foi a experiência de participar da revista Mulher do... Pronto, essa revista, para quem não conhece, é a revista do Edgel, ele é da Mulher do Futuro, é do Diário do Nordeste. Essa revista, eu saí 2 vezes nessa revista, uma como fotógrafo, né? E essa revista, ela roda assim o Ceará todinho, ela tem alta relevância, né? Na capa da primeira edição foi a Boca Rosa, né? Que participou do Big Brother, ela foi a capa. E eu saí acho que foi na terceira página, como um dos fotógrafos da revista, né? Foi muito massa aquilo da experiência, muito legal. E na segunda edição, eu saí eu fiz uma peça publicitária para essa revista, né? Então, assim, é uma coisa muito louca, sabe? Para quem pensava em ser engenheiro, tá, um negócio assim na revista foi muito gratificante. Às vezes a gente tá conversando aqui e é bom porque eu vou refletindo, refrescando a minha mente por tudo que passou, entendeu? Porque às vezes é tanto trabalho que só computador, que eu esqueço de, às vezes, dar mais valor a essas conquistas, entendeu? Que passei assim. Só dizer que quando for candidato vai fazer meus quadrinhos. Pois é, tipo, quando for candidato aí, ó, vamos fazer a campanha, vamos movimentar, entendeu? E assim, falar das conquistas, como a Viviane falou, é algo que eu gosto demais. Não por mim, como eu disse, por me vangloriar, mas porque eu sei que às vezes tem uma pessoa que às vezes precisa de uma palavra assim, precisa de um apoio, precisa de um incentivo, né? Então, Uma isso é inspiração. genial. É inspiração, entendeu? Assim, uma vez eu tava é, num restaurante aqui, e passou um rapaz assim, me cumprimentou, disse que adorava o meu trabalho, é, que acompanhava, que era meu fã e tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu faço? Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, sabe? É uma coisa que é impagável. Nada paga o reconhecimento. Isso, assim, a maior riqueza para mim é o reconhecimento das pessoas, entendeu? Assim, de gostar do trabalho. Quando eu vejo uma pessoa assim, mandou uma mensagem que o material tava do jeito que ela queria, que ela amou, que superou as expectativas, que tava fazendo parte do sonho da pessoa, meu Deus, eu fico assim, ó, Jesus, né? Felicidade sem igual. Então, assim, resumindo aí, antes que o tempo da live acabe, Não é? A é, Adriana tá monitorando aí. né? Assim, um resumo, né? Vou resumir aqui de modo geral as coisas. Ser empreendedor, ai, ser empreendedor vai mais do que só, né, executar as coisas, né? Quem está à frente, assim, quem é gestor, vai mais do que executar uma ação dentro da empresa, organizar os funcionários e dar as direções. Isso é o básico, entendeu? Para um empreendedor. Mas para trabalhar com isso, né, tem que ter alguns fatores que eu considero, que é a atitude, a coragem, a humanização, gostar do que faz, porque A assim, humildade. e a humildade, porque assim, eu gosto, eu amo muito o meu trabalho. Eu acho que se eu não, eu digo assim para muita gente quando vem falar sobre essa área, eu digo assim, ó, eu só tô trabalhando com isso porque eu amo, entendeu? Porque se eu não amasse, eu não tava trabalhando nessa área não. Porque eu seria um profissional infeliz e eu não entregaria o resultado que eu entrego hoje, entendeu? Então, assim, amar o que faz, amar a profissão, amar a área, amar trabalhar com o que trabalha, é o essencial. Nesse período de quarentena, eu estou trabalhando de 10 da manhã até 2 horas da manhã, mais ou menos, às vezes até 3, entendeu? E eu faço isso por obrigação? Não. Eu faço isso, tem que pagar as contas, né? Mas eu faço isso porque eu amo, entendeu? Eu nunca trabalho só 8 horas por dia. Eu trabalho sempre 10, 12, mas é porque eu amo aquilo, sabe? Às vezes ali eu É tô. de ver mesmo. Pois é, às vezes eu posto. Falando e vai Às vezes eu falando, os olhos. posto stories assim de madrugada, entendeu? Que eu tô trabalhando. É porque, às vezes, quando eu vou querer dormir, dá sono. Aí vem uma ideia da marca do cliente, A entendeu? live vai encerrar com a gente conversando. Pronto. Ou então eu vou